Márcia tá treinando. Vai fazer eu já pensando aqui malabarismo. Ela tá fazendo abdominal. Já fica as pernas pra cima. Fala aqui, ó. Ô, gente, vamos começar o programa de hoje. Márcia Tiburi, vamos falar da tornozeleira de Bolsonaro. A Márcia já mostrou que ela não tá de tornozeleira. Vai lá, mostra de novo. Ela é atleta. Aê! Vamos falar da traição no show do Coldplay, que virou o meme da semana. Vamos falar também do caso Trump com o Epstein. Se você não sabe o que é isso, já você vai saber. E também vamos falar da partida tão precoce da nossa querida Preta Gil. Então roda a vinheta e não sai daí. Olá! Está no ar mais um Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres para todo mundo. Eu sou a Juliana Baroni, estou com elas, que fazem esse programa cada dia melhor. Aqui na nossa mesa, atenção, Açucena cantora, Márcia Tiburi, escritora, e Sara Zara, filósofa das redes. E a rainha do look, olha esse cabelo. Gente, esse cabelo foi Ela lavado tá muito hoje. vintage. Quando a gente Tá não lava, a gente enrola. Linda. Você vai poder assistir também, ó, Precisamos Conversar, no Spotify, que está disponível em vídeo. Bom, antes de qualquer coisa, eu tenho uma convocação para fazer para você. No dia 27 de julho, às 20 horas, você vai assistir ao maior anúncio já feito na história do ICL. É um novo paradigma, gente, na educação, no jornalismo e no entretenimento que vai transformar a vida de muita gente. Eu tô louca para contar, mas domingo tá chegando, então você não pode perder. Garanta já a sua vaga no link iclconversar.com.br e participe da revolução. Márcia vai participar da revolução também. É o único spoiler que eu posso dar. O único! Atenção, hein? Então agora, se inscreva agora aqui no link que tá aqui em algum lugar deste vídeo, tá? Eu já sei o que é, eu já sei. Você já sabe também? Descobri ontem que aquele povo conversa muito. Ela tava lá, ela soube, ela tava lá no rolê ICLs. Você não sabe de nada, né, Cena? Não, pra mim é uma surpresa. Calma que domingo tá chegando e você vai saber de tudo. Bom, sexta-feira passada, dia 18 de julho, às 6 horas da manhã, rolou um toque. A Polícia Federal bateu na casa de Jair Bolsonaro. Desde esse dia, o ex-presidente está usando tornozeleira 24 horas. Não pode falar com 2 de seus filhos, Eduardo e Carlos. Tá proibido de usar redes sociais, não pode dar entrevistas. Bom, nem vamos entrar nesse assunto, né? E tem que se recolher em casa das 19 às 6 horas da manhã. O crime? Interferir no curso de processos judiciais, desestabilizar a economia do Brasil e pressionar o poder judiciário. Como a PGR viu uma concreta possibilidade de fuga de Bolsonaro, pediu medidas cautelares ao STF. Sentiram que é o primeiro passo, né? Gente, será que ele vai ser preso? Eu queria antes dar os parabéns para minha amiga Amanda Magalhães, que viralizou essa semana com o vídeo do Toque. Quem é? É a Polícia Federal. Enfim, um beijo, Amanda. Um beijo nosso, de nós todas, Amanda. Vem um dia aqui conversar com a gente. Vem. O que você acha? Ele vai ser preso, Márcia? Eu acho que ele vai ser preso. Todos os especialistas juristas têm dito isso, né? Que ele vai ser preso e que, inclusive, a família inteira vai ser presa porque abundam os crimes. E agora tem essa... Abundam os crimes. É um crime prospera, uma abundância, muita coisa. Há uma abundância de crimes, é do verbo abundar. Então, entendi. Podemos procurar Eu no tenho dicionário. bastante. Mas então, os especialistas têm falado isso e que a família inteira vai ser presa. E agora tem a polêmica que diz respeito justamente à proibição das entrevistas e um ministro do STF parece que liberou aquele da peruca, sabe? Eu posso falar o nome dele? Melhor não, né? Deixa pra lá, todo mundo sabe quem Aquela é. história do 4 a 1. Mas, aí que vem a questão. Eu acho muito interessante
muito importante, inclusive do ponto de vista da defesa, manter o Bolsonaro quieto. Porque quanto mais ele fala, mais crime ele comete. Então é uma proteção para o Bolsonaro. E o ministro que libera o Bolsonaro desse processo acaba prejudicando o Bolsonaro. É que nem o filho, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Quanto mais ele fala, mais ele se prejudica, mais crimes ele comete. Aliás, a tornozeleira é por conta do filho também, né? E principalmente, que está atentando contra a soberania do Brasil lá nos Estados Unidos. Ele é um deputado, gente. Isso é deputado crime. Federal. E que gastou uma fortuna, são milhões que ele vem gastando na posição que ele está de... a figura que abandonou o Brasil, abandonou o cenário político onde ele deveria estar trabalhando. E como essa gente nunca trabalha para si mesmo, porque esse é um dos grandes problemas dos corruptos. Eles não trabalham para o povo, eles trabalham apenas para si mesmos. Ele ainda recebe dinheiro, não, né? Não, recebe, parece que... Não, ele recebe, agora voltou a receber 46 mil, Mas ele nem tá aqui, gente, trabalhando aqui. Mas ele recebe. Mas o Xandão bloqueou os bens dele, viu? E o salário também. Bloqueou o salário. No salário eu não sei, mas os bens... o que eu li é que tinha bloqueado o salário também. Então, sim. ótimo. Porque ele não ia trabalhando aí. E bloqueou o Pix e bloqueou o acesso dele às contas, porque o Bolsonaro não falou que ele mandou 2 milhões Ou o que pra pode ele? acontecer é que onde cairia a conta do pagamento dele como deputado tá bloqueada. E será que o povo se dá não conta? acesso ao dinheiro, né? O povo que vota nessa gente se dá conta da montanha de dinheiro que eles têm por meio de falcatruas, por meio de corrupções, por meio de rachadinhas. E esse esquema que tem alguns analistas que estão falando também disso, que é uma repetição do hábito da família Bolsonaro de praticar rachadinhas, que isso também seria, esse salário do Eduardo Bolsonaro morando nos Estados Unidos seria um jeito de... ganhar dinheiro fácil. De ganhar dinheiro continuar fácil. Essa rachadinha. Continuar a cultura da rachadinha, que é uma cultura corrupta por definição. E, aliás, a palavra corrupção tem sido muito pouco utilizada para falar dessa família. A gente precisa analisar melhor isso, Perfeito. porque a corrupção ela é uma espécie de princípio de degeneração da própria política que esses personagens seguem colocando em ação, à medida que usam a coisa pública para benefícios privados. E foram eleitos com a bandeira contra a corrupção desde sempre, né? Que é uma estratégia, né, Ju? A estratégia de fingir, a estratégia de usar um discurso para acobertar os seus próprios atos. E uma coisa que eu reparei esses dias, que a gente tá dando muito mole em usar o termo bolsonarismo pra tudo. Porque, pra mim, eles inventaram esse nome pra mascarar os crimes. Então, a gente começar a chamar o povo pelo nome devido. Então, não é bolsonarista, é o cara que ele pratica rachadinha, ele é um desonesto, ele é um criminoso, é um homofóbico, é um racista. Não é pelo termo, né? Porque ficou muito confortável você ser bolsonarista. Porque ninguém vai saber qual tipo de crime que você comete dentro desse termo. Até mas porque e são o nome tantos, certo? né? São Olha, muitos. O Xandão disse que o Bolsonaro confessou extorsão contra a justiça brasileira ao associar o fim do tarifaço à sua anistia. Ou seja... Ele confessou? Não. Tô dizendo, ele não é que ele confessou. O Alexandre de Moraes usou esse argumento de que, quando ele diz, olha, em troca, o tarifaço... Ou eu vou lá negociar o tarifaço, é uma barganha. Em troca da minha anistia. Então, parece que foi uma combinação de ter o tarifaço. É uma espécie de confissão, entendeu? Sim, sim. Agora, sim, olha só, o nome da coisa é fascismo. E no Brasil começaram a falar de bolsonarismo para mascarar isso. E esse é um nome difícil para muita gente, porque é um nome que tem história e que implica a gente poder enfrentar a dureza dos fatos relacionados a um tipo de autoritarismo que se constrói de maneira populista, ou seja, inventa um inimigo. O inimigo pode ser o comunista, o inimigo pode ser os esquerdistas, não importa. O inimigo é o povo, que é o inimigo da galera do Congresso Nacional, que é um bando de fascista, que inclusive, assunto aí do seu território, né, implica o cristofascismo, que é um termo que eu acho triste, porque envolve Cristo, mas que é exatamente o que essa gentalha do Congresso Nacional faz. E agora, os Bolsonaro, todos eles, a família, o clã Bolsonaro, tá fazendo isso com o Brasil. O Brasil é refém dos Bolsonaro, por isso que está acontecendo essa confusão toda, né? E um retrato, né, não é impressionante, na real, é o retrato mais fiel de uma elite do atraso. Porque aquela elite que se projeta para fora, aquela elite que não tem nada de patriota e que se finge de
de que ama o Brasil, se finge de vestir verde e amarelo, quando na real eles estão a favor dos interesses imperialistas dos Estados Unidos e pessoais, justamente. E você colocou uma coisa, se autopromover. justamente, de Estão se autopromoção. juntando com o Trump para chantagear. Não é o Lula, o Xandão, é o Brasil. Todos nós vamos pagar essa conta. Quer dizer, na real, a gente também não pode levar isso como uma normalização do que ele está fazendo nos Estados Unidos, mas também não nos impressiona, porque a nossa elite sempre se comportou dessa maneira. Primeiro eles e contra a despeito dos interesses nacionais. Então... É a oligarquia, o funcionamento da oligarquia é esse. Então, o povo nada mais é do que escravo, é vassalo dessa gente na cabeça deles. O território nacional pertence a eles, o PL da devastação, inclusive, tem a ver com isso. É sempre essa mesma gentalha. Foda-se esses o Brasil, homens... né? Que são oligarcas, foda-se o mundo, que são... foda-se a espécie. Enfim, e que a natureza é como se não tivesse necessidade de ter meio ambiente. A natureza tudo ela tá serve, conectado. né? Exatamente, tudo está conectado. Então eles vão lá, humilham a ministra, a ministra Marina Silva, depois eles aprovam o PL da devastação. Às 3h40 da manhã, na calada da noite. E ao mesmo tempo eles estão nesse processo da colonização interna de simplesmente avançar. No documentário da Petra Costa que a gente viu, que a gente comentou na semana passada, quem quiser pode reassistir o episódio, a gente falou de um sujeito que é uma das pessoas mais burras, entre aspas, do Congresso Nacional, e é um dos mais espertos, enquanto ao mesmo tempo é dos mais inarticulados. Eles articulam a desarticulação. É um negócio complicado entender esse tipo de inteligência que é burra ao mesmo tempo, que é aquele Sóstenes. Esse vai me processar, já tô vendo, né? Mas, enfim, é tão burro, que ele chega e diz que ele quer avançar. Ali no filme fica claro. Antes tínhamos aqui 2, 3 fileiras e agora temos não sei quantas. E é isso, é avançar, passar boiada. Então, eles são os bois, passando por cima de tudo, e eles pensam que eles são donos do Brasil. É isso que faz o miliciano Eduardo Bananinha estar nos Estados Unidos ameaçando o STF. Gente, ele acha que ele é intocável. Que, aliás, é a prática básica dos fascistas. Hitler, que era um nazi-fascista, já agia dessa maneira, achando que nunca ia ser tocado, que o projeto dele ia dar certo sempre. Eles acham que ninguém vai pegá-los, que ninguém vai perceber. Tem um cara, eu não sei qual deles, do PL, eu acho que a fonte está até preservada, mas um cara do PL diz assim, o Eduardo Bolsonaro acabou. Ele acha que ele vai vir candidato. Do próprio PL está dizendo isso nos bastidores, tá? Isso quem apurou, acho que foi até Judal Piva, que é a nossa querida companheira aqui do ICL, viu? Então, assim, eles estão esperneando porque eles sabem que eles acabaram. Não, em bom português significa cavar a própria cova. Mas ele não é coveiro. Justamente. Bom lembrar. Bom lembrar. Eu acho... muito triste, né, esse episódio que a gente está vendo na política brasileira, inclusive tendo esse Sóstenes Cavalcante como um cara que está levantando o estandarte para proteger Jair Bolsonaro de uma justiça. Então, acho outra coisa que você falou que é muito interessante, que corrupção não está sendo usada. A gente, de fato, precisa usar o termo corrupção, porque a corrupção ela não está só relacionada às rachadinhas também. A todo esse processo de interferência na justiça, a todo esse processo de interferência... Zero ética. Justamente. Zero moral. Isso também é corrupção. Mas... Não, todos esses níveis. Eu acho que não é nenhuma proteção por gostar. Pelo que eu soube, né, parece que o Bolsonaro ele é bem conhecido por ser traíra, até entre os próprios amigos. Quando o pau quer pro lado dele, belisca ele um pouquinho, ele solta. Eu acho que o pessoal meio que protege o Bolsonaro porque atrás dele tem muito muito sujeira. podre, né? Então, quer dizer, se dá um beliscão nele a mais e ele sair contando tudo, muita gente perde benefício e privilégio. Então, é muito mais fácil o povo lutar pra ele continuar... Porque o meu tá na reta. Porque tá na reta. Não é porque gosta, não, porque senão eu tinha abandonado há muito tempo. Porque é um negócio que beira loucura, não faz sentido. Mas entendeu? pro Bananinha ter ido pros Estados Unidos, tem uma pista aí. Eles não estão tão protegidos aqui, a tal ponto que eles vão procurar ajuda lá, e aí entra esse negócio delirante de achar que os Estados Unidos, o Donald Trump, com qualquer conversinha mole de chantagem, vai conseguir botar o Brasil abaixo. Por falar em amigo traíra e em Donald Trump, eu quero dizer o seguinte, o Bolsonaro acha que é amigo do Trump. Lembra que o Trump não é amigo de ninguém, tá? O ex-melhor amigo do Trump
Elon Musk, afirmou que Trump foi citado nos arquivos do FBI sobre Jeffrey Epstein. E essa suspeita provocou uma rachadura pública no apoio ao presidente. Essa história está aumentando e aumentando lá nos Estados Unidos. Vocês estão acompanhando isso? Mais ou menos. Então a gente vai te contar. Toda hora é um negócio. Toda hora é um negócio novo, né? Então, deixa eu só lembrar para as pessoas que não estão muito atentas a isso, como eu também não estava, eu me preparei para fazer o programa. O Epstein foi um bilionário acusado de ter abusado de mais de 250 meninas menores de idade e de operar uma rede de exploração sexual. Os dois eram amigos, o Trump e o Epstein, e eles se relacionaram de 1990 até mais ou menos os anos 2000. E eram vistos em círculos luxuosos em Nova York, na Flórida, incluindo festas em Mar-a-Lago, onde Trump tem um resort. A crise de confiança aumentou ultimamente com a divulgação de uma carta de Trump para Epstein, escrita em 2003, em que Trump teria desenhado uma mulher nua e assinado Donald. Tudo isso foi olha só, agora o negócio só piora. Tudo isso foi publicado pelo Wall Street Journal, que é daquele cara que é um conglomerado de mídia nos Estados Unidos de extrema direita, entendeu? Ou seja, é do próprio grupo. O nome do cara é Rupert Murdoch, né? E ele é um dos caras mais ricos e poderosos da mídia dos Estados Unidos. Gente, é briga de gigante. E tem gente que acha que a possibilidade de um envolvimento do Trump com a exploração sexual de menores é muito pesado, e que os americanos, mesmo seus apoiadores que votaram nele e tudo, não vão tolerar. Aí O que depende. vocês acham? Eu acho que vai depender. Se esses corpos femininos que foram explorados serem Você de hoje fora... está representando a Não, hoje Nina, eu tô vindo no falando lugar da dos Nina, corpos. tá? Os corpos. Uhum. Se forem, de repente, de mulheres imigrantes, eu acho que o pessoal não vai achar muito ruim, porque eles têm esse negócio, né? Grande parte do público que votou nele vai dar meio que uma relaxada. Se for mulheres latinas ou africanas, não sei, eu acho que eles não vão ótimo importar ponto, muito. olha, eu mas vi as não é fotos. só. As meninas Você são viu? americanas. Eu vi as fotos. Você Mas viu as fotos? latino-americana. Eu vi. São fotos de meninas com aquele fenótipo nórdico, loirinhas. Todas loirinhas, de olho típicas claro. ali, e que tinham, assim, uma idade, digamos, entre 10 e 15 anos, algo assim. bem Vai aparecer apavorante. mulher falando que queria estar no lugar dessas meninas. Igual fizeram com o Pediri, quando o pessoal passando óleo na porta da cadeia. Uhum. Vai aparecer, escuta o que eu tô falando, vai aparecer um monte de mulher falando, eu gostaria de estar no lugar delas. Sempre tem umas 30, 40, né? Ai, não sei Sempre não, tem. Sara, nesse caso. Ai, gente, Nesse eu não caso, duvido de nada. De qualquer maneira... Você tem que ver tem um documentário, na verdade não é um documentário, é uma série documental na Netflix que chama Jeffrey Epstein, como é que é mesmo? Poder e Perversão. Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, que tá na Netflix, vale a pena assistir, mas eu confesso que eu vi o primeiro episódio, eu vi o segundo e eu não tive estômago para ver até o final. Gente, mas vê só, a gente tá falando então de um pedófilo. Sempre tem E apoiador. de um grupo de homens pedófilos. E o Donald Trump, que é uma figura muito perversa. Quem viu ou esse filme do Epstein, ou o filme, essa biopic, né? Chamou O Aprendiz, do Trump, vê que personalidade egocêntrica, que personalidade incapaz de reconhecer os direitos dos outros, que pessoas sem compaixão, sem empatia. Parece assim realmente que os outros não existem. Então, o que essas crianças são para esse tipo de homem? Essa é uma pergunta. Elas não são crianças, elas são objetos, como são todas as mulheres. Teve gente que fez uma associação entre o gosto estético do Trump em relação às suas esposas oficiais e essas meninas também. Sempre a busca por uma mulher loira, que é o fenótipo da jovem pornográfica. Tem muitas fotos que a gente vê que as meninas nem peito têm ainda. É Então, horrível. De aparelho, sabe? Bem adolescente. Agora, um detalhe que eu queria apontar. Sempre a gente viu nos últimos 10 anos, pelo menos, um discurso, que é o discurso construído, o chamado discurso anticomunista, o discurso de ódio, que é misógino e que é anticomunista, e que usou a pedofilia como um tropo, ou seja, como uma marca, como uma palavra que é sempre repetida como se fosse um assunto, e botou a pedofilia como
uma marca na esquerda. Então, vocês lembram disso? Fazia parte da mamadeira de piroca, do kit gay e também a pedofilia. É um combo, é um conjunto de fatores que foram usados dentro de uma retórica de criminalização do pensamento progressista e democrático. Enquanto que a direita se usurpou, se apropriou do pensamento moralista. Né, que é a família acima de... Aqui no Brasil, Deus acima como de se tudo, fossem a éticos, família. né? Disfarça, né? Não, e como se a direita tivesse um compromisso com a ética e com a moralidade. Quando a gente nem tá discutindo um conceito. O que é moral, professora Márcia? Não, mas esses caras fizeram o quê? Eles fizeram essa prática moralista. E por trás dos moralistas é muito comum existir muitas mentiras, muitas práticas totalmente antiéticas. Imorais. E, inclusive, tem aquela frase do Nelson Rodrigues, como é que é mesmo? Por trás de todo paladino da moral existe um canalha. Então, gente canalha que faz o discurso para enganar, justamente cortina de fumaça, e fala de uma imaginária pedofilia dos outros para acobertar a sua própria. Muito comum, mas muito comum. É até assustador, porque constantemente na vida cotidiana, quando a gente descobre esses caras que são que mais atacam o povo LGBT que mais são racistas, que mais são misóginos, esses em geral têm práticas na calada da noite, por trás das portas, às escondidas, que são sempre pavorosas e os incriminam. Não, e depois da prisão do Epstein, o Trump tentou distanciar sua imagem da imagem do bilionário, né? Epstein foi encontrado morto na cela de uma prisão em 2019, enquanto aguardava o julgamento por tráfico sexual. Gente, é uma história nebulosa e é muito forte e que está pesando para o Trump, né? Se você quiser saber mais sobre... já falei. E que tá pesando pro Trump, né? O que você ia falar? Fala. Não, que eu achei como tava vivo. Então, esse homem morreu. Mas essa é uma dúvida também que ficou no ar, porque ele foi encontrado morto, dizem que ele se enforcou dentro da prisão. Ou não. Ou foi enforcado, né? Ou aconteceu ou alguém alguma obrigou coisa, ele a ou se ele tinha alguma delação premiada para fazer, ia aparecer um monte de nome de poderosos. Então, isso também é uma coisa que não ficou muito bem esclarecida, sabe? Não, então não tem nem chance, né? Não, mas ainda assim, eu acho que não tá fácil pro Trump. E isso é uma coisa que a família Bolsonaro, eu acho que eles imaginam, sim. Quando você disse, Ju, que alguns analistas disseram que acabou pro Eduardo Bolsonaro, a gente tem que lembrar que nem nos Estados Unidos eles estão a salvo. Porque o Trump não vai ficar 8 anos no poder. A gente nem sabe se Trump termina o mandato. No máximo, ele vai ficar de 3 a 4 anos. Então, assim, quando o Trump saiu, o que acontece com a família Bolsonaro? O que acontece com o Eduardo Bolsonaro? Porque ele vindo pra cá, ele seria preso. Já com todos os crimes que ele tá cometendo contra a nação, contra a pátria. Com um novo governo, ou democrata, que possa entrar, ou um republicano que tenha relações diplomáticas com o Brasil, que restabeleça minimamente uma diplomacia, é possível que o Eduardo Bolsonaro seja expatriado e preso, trazido preso pela própria, uma relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Enfim, acabou para ele, de fato, e para a família. Eu acho que essa ameaça toda que ele está fazendo transpira, né? Desespero. Mas aqui, esse desespero. Não é forte da família Bolsonaro ter planejamento a longo prazo. Eles vão ganhando e fazendo. Maravilhosa. Eles não têm aquele planejamento inteiro, né? Eles ganham hoje pra poder perder amanhã. Aí ganha de novo, perde de novo. E ó, assim. 4 anos passa assim, né? Passa rápido. Nossa, passa muito rápido. O ano que vem tem eleição de novo, gente. Imagina. Eles não se garantem, juntas. Né? Eles não se garantem futuramente. Eles só vivem hoje e amanhã pertence a Deus acima de tudo. Aí fica assim. Exatamente. E eles acima do Brasil e acima de todos eles, a família. Bom, vamos agora continuar falando, na verdade, sobre traição. Que não era para ser pública, mas acabou sendo por causa de uma superexposição. Há alguns dias viralizou o vídeo do casal que foi flagrado pelas câmeras durante um show do Coldplay em Boston. Gente, era a câmera do beijo. Câmera não, é câmera do beijo. Era a câmera do beijo. Né? É o cam kiss cam que chama. Que circulava entre o público. Logo que o casal percebeu que estava sendo filmado e colocado no telão,
O homem se agachou, a mulher virou de costas para a câmera. Olha onde é que eu queria chegar. O homem é CEO de uma empresa bilionária de tecnologia. A mulher, diretora de RH da mesma empresa. Só que os dois são casados com outras pessoas. Depois do acontecido, a mulher do CEO retirou o sobrenome Byron das plataformas e o próprio CEO renunciou de seu cargo. Nossa, é muita coisa, né? Bom, o que vocês acharam dessa história? Prefiro ter relacionamento aberto, sem hipocrisia. Chegar no meu marido e falar assim, amor, tô desejando ficar com outra pessoa, o que você acha disso? Eu prefiro 1000 vezes o que eles chamam de imoralidade, que na real é muito mais sincero, moral e ético, porque você não trai, do que fazer uma patifaria dessa. Porque eu fiquei morrendo preservar de a imagem pena. da família. Mas eu fiquei com pena da mulher, que descobriu assim a traição do marido, dos filhos. É um horror, uma exposição terrível. Mas Horrível. pra ele pedir as contas assim, ele sendo CEO, será que a empresa não é da família da mulher? Porque não é possível, gente. Porque esse homem ele ia deixar de usar o lugar de privilégio. Eu acho que ele a foi... americana é diferente da nossa. Eu acho que ele foi meio que Será, obrigado a renunciar. Eles são protestantes. E aí a outra moça E continuou? casamento pra eles vale outra coisa, diferente do nosso. Aqui a gente divorcia, casa e divorcia e tal. E É porque lá é mais vambora. dinheiro no jogo, né? A questão Lá é muito, assim, patrimonial. certas culturas, certos países, na França também, eles fazem uma diferença baita diferença entre você ser casado no papel e você viver simplesmente junto com uma pessoa na mesma casa. E nos Estados Unidos é assim, separar é muito sério. Você não separa, você tem que pedir o divórcio, tem que ser uma coisa muito organizada, enfim. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho fala, o seguinte, Márcia Tiburi. Aí lá cidade, Ela tá demais hoje. Não, hein? é porque, veja só, gente. Acho que a gente não precisa fazer a defesa da monogamia, mas não é bem assim também, porque a monogamia pode ser um combinado. Então, o que é a traição? Eu queria discutir o conceito de traição. Eu acho que é pessoal. O que é uma traição? Agora a gente tá vendo a lesa pátria, né? A traição da pátria, né? O crime e tal. Mas dentro dos casais também. Sem querer fazer, aliás, longe de fazer uma apologia da monogamia, que sempre foi muito boa para os homens, que usaram a monogamia também como cortina de fumaça para a sua vida poligâmica, né? Inclusive existem culturas em que existem poligamias ultramachistas, em que os homens têm várias esposas, como em alguns países por aí, que eu não vou entrar nessa discussão agora. Mas enfim, tem uma coisa que é a traição como deslealdade. Tipo, você combinou, e aí alguém saiu do combinado, eu até escrevi aqui, ó, e colocou o outro em risco. E aí o risco pode ser da imagem da pessoa. Sim. Se você é uma pessoa Muito bom. pública, por exemplo, se você vive da sua imagem, Você arranha a imagem. se às vezes doenças, o risco sanitário, dependendo do que você fez, o risco psíquico, o risco financeiro. Então, é muita coisa que está em jogo quando um casal, seja hétero, seja homoafetivo, né? Pratica uma traição, que é sair do combinado. Se a gente combina que nossa relação é aberta, bacana. E se a gente combina que a nossa relação é fechada? Eu passei por uma situação. E agora sim. Conta! Não, é que é interessante. Conta. Eu ia até fazer ia dizer assim, uma amiga minha, mas eu até já contei isso aqui. eu ia contar que era Tem minha uma amiga. prima. Ai, gente, mas infelizmente eu tive um relacionamento que eu fui enganada durante muito tempo. E eu sou uma pessoa antiguinha. Eu sou monogâmica. Serial Somos monogamic, é verdade. Mas eu sou, tipo, eu sempre tenho um relacionamento e eu só consigo ficar com aquela pessoa. E eu gosto de ficar naquela conversa só nós dois, sabe? Massa é fiel de ficante. Eu não gosto, eu nunca traí. Embora eu já tenha sido acusada disso, porque tem gente que acha que eu sou hipersexualizada e ao contrário, eu sou uma monja. Então eu gosto de um relacionamento assim, que é um relacionamento calmo e tranquilo e na paz e tal. E eu, por exemplo, vinham me contar da traição, me contavam e eu mostrava pra pessoa e perguntava, escuta, olha aqui, eu recebi isso é verdade? E aí, óbvio que a pessoa dizia, imagina, essa pessoa é louca, essa pessoa é má, essa pessoa tá tentando te atrapalhar a nossa relação. Mentia tanto. E eu acreditava, por quê? Porque eu tava tendo uma relação com a pessoa e eu achava que ela não ia mentir pra mim, porque eu também não mentia. Então, isso foi uma traição daquelas históricas. E a pior parte era, ele
dizer que tinha uma relação aberta comigo. Pras outras. Então ele foi desonesto com você e com elas. E com elas. Então, e uma delas que veio me contar disse, olha, só tô te contando porque eu tô vendo que você tá sendo muito otária. Eu, E eu não entendia a situação. E ela disse, eu nunca te contei, porque era uma pessoa poligâmica, porque ele dizia que você não queria saber. Então, tipo, eu era otária 10 vezes. E a coisa mais fácil... Ele tava manipulando a narrativa total. Mas a coisa que eu acho fascinante na vida humana, por isso que eu sou uma professora de filosofia, eu amo, gente, a verdade. Eu acho tão bacana, porque diante da verdade, seja nos relacionamentos, seja nas amizades, nos amorosos, nos amigos, no mundo do trabalho. Não, e pode acontecer de você se apaixonar por uma pessoa no meio do caminho, mas assim, a verdade tem que ser dita, tem que ser compartilhada. Mas tem uma coisa também que a gente tem que a nossa teacher colocou muito bem sobre a traição, mas é bom lembrar que não só casais monogâmicos traem. O relacionamento aberto, ele tem um contrato pré-estabelecido do que pode e do que não pode. Não significa que você ter um relacionamento aberto ou semi-aberto com alguém lhe dá o direito de você fazer o que você quiser. E não, você tem regras do relacionamento. Como é que funciona assim? Você combina. Cada casal tem um combinado. Então, existe muitos casais numa relação aberta que estão traindo os seus parceiros, por serem desleais aos combinados. Então, todo relacionamento tem combinado, amor. Não existe relacionamento aberto que não tenha, sei lá, um jogo de regras para se jogar mesmo. E o que mais acontece é traição também em relacionamentos abertos. Que privilegiam os homens, que privilegiam principalmente os homens, que são acostumados a acobertar os erros uns dos outros. Olha, tá vendo? E hoje em dia, eu quero te perguntar isso justamente. Gente, trair deve dar muito trabalho. E nesse momento de que todo mundo é paparazzi com esse celular na mão. Mas existe um estado de coisas que protege as traições masculinas. Exatamente, porque essa cultura patriarcal coloca, digamos, privilégios também nesse território para os homens e para as mulheres não. E tem todas as questões familiares. No caso aí desses dois, eu vi todo mundo falando, né? Não estava entendendo, fui procurar qual era a notícia e aí vi esse negócio aí do como é que se chama? Kiss Cam, né? Kiss Cam. Então, e aí vejo os dois. Gente, eles estavam assim, parecia um casalzinho apaixonado de adolescentes. Dois adolescentes. E coitados, eu fiquei com pena dos dois. Eu fiquei com pena de todo mundo, dos cônjuges. Com certeza a mulher vai sofrer muito mais nessa do que o cara. Com certeza. Porque aquela frase, ela existe. Mas porque é homem, né? Homem, você sabe, e também, né? Homem. Aí começou a aparecer foto da mulher, que começou a ser super exposta também. Sim. E ela é muito mais bonita que a amante, ainda teve esse tipo de comentário. Sara, como é que faz para atrair nesse mundo hiper vigiado? Então, menina, eu tenho uma dificuldade de entender a forma padrão. Igual o relacionamento aberto, por exemplo. Eu não entendo o porquê tem esse nome. Porque pra mim, relacionamento, é relação de duas pessoas. Então, minha relação, vamos supor, eu namoro com a Açucena, se a gente abrir, não vai ser relacionamento aberto. Vai ser uma outra relação. Então, vai ser a minha relação com a Açucena, que independe de ter relação com outra pessoa. Então, quando é aberta, eu acho que se enfiasse alguém como um trisal. Aí eu acho que ficaria... Mesmo assim, seria uma nova relação. Aí minha cabeça não entende isso muito como relacionamento aberto. Pra minha mente não existe relacionamento aberto. Existem relações múltiplas, sabe? Tem tanta regra, e tem um negócio também que do meu ponto de vista monogâmico, gente, você se dedicar a uma pessoa nesse território afetivo, sexual, é tanta coisa que trabalhoso. Assim, eu tenho certeza que se eu não tivesse uma pessoa na minha vida, eu não teria nenhuma. Ou é uma ou é zero. Porque Márcia dois, namora, não consigo tá, gente? também. Dois! Já pensou você tem que aguentar dois homens? Não, mas Deus o desejo. três. Mas onde vocês colocam o desejo aí? Eu coloco na pessoa que eu escolhi. E eu tenho muito desejo. Eu coloco em mim. Mas não, em mim também, eu claro. coloco em mim. Boa! Isso é a melhor resposta. Aí você tem uma... né? porque eu também já me dei muito mal, assim. Mas eu sempre coloquei em mim, sempre fui chamada pelos meus homens de egoísta. E olha que eu sou legal. Eu cozinho, eu passo mentira. Eu cozinho, eu sou fofa, eu sou super legal. Mas não está disponível no momento. Não, mas eu fico lá escrevendo minhas coisas e, tipo, nem vejo o que eles estão fazendo. Mas olha só, respondendo a sua pergunta, assim, sua provocação. Sim. Eu assim, coloco o meu desejo na pessoa que eu escolhi e
depois de 10, 12 anos de casado, tem que ter criatividade, né? Pra gente continuar. A gente tem admiração pelo outro, que também dá muito tesão. Sim. Então assim, eu tô muito satisfeita sexualmente porque a gente tem esse... Entender... Eu tô muito satisfeita com o Eduardo Moreira. Nota 10 pra ele. Ô, Jô, e entender também de que num casal que tá há muito tempo junto, é preciso acompanhar ou desacompanhar as mudanças do outro. Sim. Então, as pessoas mudam. Quando você fala de criatividade também, a gente está falando na criatividade do entendimento do outro. Porque é uma escolha cotidiana se você quer estar com aquela pessoa todos os dias. Então, assim, a gente ama, mas não necessariamente ama para ficar mais junto contigo. Mas se eu quero estar junto contigo, e se você quer estar junto comigo, estamos compreendendo as nossas mudanças, porque a Açucena de hoje pode, e melhor que não seja a Açucena de 4 anos que mas vem. Mas você pode ter hiperfoco, que eu acho que é o meu caso. Eu não consigo olhar para os lados, gente, eu fico assim, só no foco daquela pessoa, até porque... Será que é o nome é hiperfoco? Mas aqui, também. Eu acho questão do trair. O trair, eu acho que as pessoas, elas... traem ou não traem, mas porque elas escutam muito os outros. Primeiro, o casal tem que definir o que é traição entre a relação, entendeu? Eu, no meu caso, eu não me importo... As regras do jogo. Eu não me importo das pessoas que eu estou, se relacionar, se comer com outras. Mas se eu estiver em casa doente e a pessoa sair e me deixar sozinha doente, acabou. Pra mim não tem perdão. E as pessoas ficam baseando o que é traição em cima do que alguém veio aqui e falou que um homem está com outra mulher trair, e aí a outra mulher está com outro homem, é safadeza. E o que eu fui entendendo aqui, homens não são monogâmicos nem poligâmicos. Eles são egoístas. Então, vamos supor, foi o que eu aprendi. Brilhante. Se um cara é monogâmico, ele vai ser monogâmico com a esposa dele. Quer dizer, a esposa vai ser monogâmica numa relação que é combinada, mas ele vai ser poligâmico. E se por acaso o homem encontra uma mulher poligâmica que dá a liberdade dele ficar com quem ele quiser, pra ele não tem graça. Porque a vantagem tá no tentar enganar e ter vantagem em cima da pessoa, né? Entendeu? O proibido deve ser mais gostoso, é aquela coisa do... Eu não sei. E não aceitar que a mulher exerça o mesmo lugar de direito de prazer dele. Então, quer dizer, como que eu vou aceitar com a mulher... um homem monogâmico... Tem misoginia nisso também. Um homem monogâmico não segura a onda de uma mulher poligâmica. Mas eu acho que tem a ver muito mais com... Eu conheço. Ô, Ju, eu acho que a condição aí não tem muito... Não é sobre o prazer de ser mais gostoso, o proibido. Eu acho que tem muito mais a ver com o poder. Sim. Com a esfera do poder que os homens estão acostumados e querem se sentir os tais. Gente, saiu uma pesquisa, não lembro, não sei a fonte, mas depois pesquisem aí, que parece que a porcentagem de homens que se acham bonitos no Brasil é de 95%. Meu Deus, vamos fazer um chá revelação. E de mulheres é muito pouco, assim, as mulheres, a maioria se acham feias e a maioria dos homens se acham gatíssimos. Meu Deus. Então, assim, a autoestima masculina é delirante. Sim. E isso é sobre poder. Não, e eu, como uma pessoa punk, já me relacionei com todo tipo de pessoa e gente... Eu sinto árvore, que é muito árvore. E o homem, ele tem um lugar de privilégio o tempo todo, inclusive em relações, independente se é homoafetivo ou se é heteronormativa, que fala, né? Uhum. Ele sempre vai querer usar o lugar de privilégio dele de ter vantagem em cima das coisas. Não é tipo assim, mas o cara traiu uma mulher tão bonita em casa, e a mulher que ele tá na rua não é nem metade do que a mulher que ele tem. Porque as pessoas acostumam com beleza também, né? E chega uma hora que não é só sobre beleza, é sobre convívio. De repente, a pessoa é tão maravilhosa em casa, e aí ele conheceu outra pessoa que não tem o mesmo padrão atribuído ao que o povo acha de bonito fisicamente, mas tem algo ali que acrescenta. E o que eu acredito as pessoas só param de interessar pelas outras depois que morre. Enquanto tá viva, vai ter gente que vai se interessar pelo seu jeito, pelo jeito da Márcia. Sim. De repente eu caso com a Açucena, mas vai acontecer alguma coisa que eu nem sabia que eu gostava, conhecendo alguém, entendeu? Mas, gente, tem misoginia nisso também. Tem, mas se as pessoas fossem abertas e honestas de sentar e conversar, não teria traição, teriam acordos, né? Mas o povo não quer conversar. É disso que a gente tá falando. A falta de respeito com o outro, você... colocar o outro numa posição de objeto, e é nisso que tá a misoginia. Então, os homens fazem isso com as mulheres. Não quero dizer que as mulheres não traiam, claro que todo mundo trai, mas os homens traem muito mais. Mas o prejuízo é maior pra gente. Colocados nesse lugar de privilégio, porque é uma cultura em que as mulheres não valem nada senão nessa posição de objeto. E tem uma coisa que me incomoda, que vale para amizades e vale para os amores, que é não levar o outro a sério, sabe? Eu não gosto quando alguém não me leva a sério, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de amizade,
porque isso nos coloca numa posição de nadificação, sabe? Cara, e tem uma coisa que vocês estão falando disso, que é real sobre a traição também, desse poder que os homens exercem, é que há uma divisão também onde colocam as mulheres numa relação entre o sagrado e o profano. Imagina, eu já falei isso uma vez, que há gerações inteiras de nossas mães, de avós, que nunca puderam sentir o prazer sexual, não chegaram ao orgasmo. Nunca gozaram, Então a gente está falando de homens que iam se divertir sexualmente com as suas amantes e prostitutas em bordéis. Então a separação de mulheres entre mulheres... Essa é pra casar. Essa é pra casar e essa é pra transar. Essa aqui é pro prazer. Então, essa cultura, lembrando que ela ainda existe, ela tá viva até nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, e que tem ganhado força ainda como a reação da menina que é puta. Não, essa aí você pode fazer o que quiser, aquela é puta. Não, aquela a minha ali avó não, falava aquela assim, pra você segurar o namorado, você não pode fazer as coisas com ele não, hein? Pra segurar. Segura até casar, senão ele vai perder o interesse. Já minha avó falava ao contrário. Muitas relações, pois é. Por isso que eu sou eu e você é você. Ai, meu Deus. Não, eu acho que tem uma mudança, Não, mas você não eu pode negar acho que há fogo, uma não. mudança. Eu acho que há uma mudança. Só que apesar de muitas mulheres hoje casadas, que têm relações sexuais ativas e de prazer com seus maridos, enfim... Ainda há muitas mulheres que se colocam no lugar de pudicícia. Então, essa relação de poder, no final das contas, é sobre a mulher sagrada e a profana, a Virgem Maria, a ser deflorada e Maria Madalena. Nossa, que frase forte, é isso mesmo. Muito bom. A gente tem que voltar nesse assunto de traição mais Tem. vezes. Mas agora a gente vai para um outro assunto, porque domingo passado o Brasil entristeceu com a notícia da morte de Preta Gil. Cantora, atriz, empresária, apresentadora, uma das 5 filhas de Gilberto Gil e que tratava um câncer coloretal agressivo desde 2023. Mulher, preta, bissexual, gorda. Segundo muitos amigos dela, Preta era à frente do seu tempo. Viveu pouco, mas viveu intensamente. Preta era uma mulher livre, acima de tudo. Meninas, a gente pode falar de tanta coisa sobre a Preta Gil, porque ela deixou um legado de muitas lutas. Para vocês, para cada uma de vocês, qual é o legado da Preta? A coisa que mais me chamou a atenção nela sempre foi o nível de liberdade que ela tinha de se colocar no mundo sem preconceito contra ela mesma, né? Então, os preconceitos do mundo, ela enfrentou esses preconceitos e abriu caminho, mesmo para muita gente, numa época que não tinha, digamos assim, as pessoas não tinham essa autorização para serem quem elas eram. Então, foi uma vida muito bonita nesse sentido, né? De ter sido uma pessoa que foi livre para consigo e não teve vergonha de ser quem ela era. Eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas que a gente é quase contemporânea, ela tem 50, né? Ela se eternizou, se encantou aos 50, eu tenho 47. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher declarar a sua bissexualidade com uma tremenda naturalidade, sabe, Suciana? Isso foi uma coisa que me marcou muito na época. Eu quero deixar aqui minhas condolências, meus sentimentos, mais profundos sentimentos mesmo para nosso mestrão Gilberto Gil, Flória Gil, a mãe da Preta, a Sandra Gadelha, a famosa Drão, por Francisco, para Sol de Maria, que é a neta dela, e todos os irmãos e irmãs dela, que conheço a família. A Preta, desde que eu entrei na cena musical com a minha banda, sempre recebeu a gente, assim, com uma generosidade, mas assim, mesmo, sabe, sem pretensão de se mostrar generosa, só abrir os braços, chega, vem cá, de imediato já foi seguindo as redes sociais a gente, mandava mensagem, nos encontrava, nos tratava como se fôssemos muito amigas sempre, fazia questão de incluir essas meninas, essas pessoas trans, essas pessoas marginalizadas. Então, eu era uma pessoa que vivia, de fato, o que ela pregava. Não era fake,
não era hipocrisia. Isso mexe muito comigo. Eu fui depois olhar as mensagens que ela mandava, assim, muitas declarações lindas, assim. E ela não precisava fazer isso. E me arrependo até de não ter estado mais próxima depois de ler, né, e depois de ver. Mas, de fato, ela deixou um legado, que é esse legado de abertura, empatia e humanidade mesmo. A coisa que a Márcia disse sobre a liberdade, é preciso entender que não foi fácil para ela. Ela veio de uma família super exposta. E quando de um rolê onde o padrão de beleza imperava, ela não sendo padrão de beleza. Ela ser bonita é uma coisa, agora ela não era padrão de beleza. E ela mesmo considerou isso, ela disse assim, que ela lutou muito pra ser o que ela não era, até ela entender que a força dela está justamente em ser gorda, em ser preta, em não ser padrão de beleza, aí imperava a força. Olha como é forte isso. É muito. Quando você descobre que a sua força tá em ser tudo que a sociedade diz que você é de ruim. Na verdade, não era negativo, na verdade era o positivo. Então, meu viva pra Preta Gil, a gente vai seguir aqui zelando por sua memória, que eu acho que uma mulher dessa deve ser rememorada, deve ser lembrada. Ela foi monumental. E ela viveu pouco, mas ela fez o legado. Mas viveu muito. Viveu muito. Pouco, mas muito. Viveu muito, exatamente. E ela levantou bandeiras até o final, assim, nunca antes pensada. A gente nunca acompanhou um tratamento oncológico tão de perto, com tanta honestidade nas dores, nas dificuldades, no diagnóstico, depois na remissão. E a gente estava vivendo aquilo junto com ela, né? Então, eu que, infelizmente, perdi meu pai com câncer de fígado, e o meu pai, ele ficou muito recluso, ele não gostava de receber visita, porque a pessoa fica muito debilitada, né? Então, ela se mostrar, ela expor o seu corpo doente, com muita delicadeza e com muita informação acima de tudo, ajudou muita gente, eu tenho certeza, em tratamento oncológico. E ela falou que ela não tinha vergonha das feridas dela. Isso foi uma colocação também muito generosa. Eu acho que essa, eu não a conheci pessoalmente, mas acho que essa é uma marca da presença pública dela. A Sara foi no aniversário dela de 50 anos, menina, não foi? A minha experiência com a Preta mais pessoal, assim, sobre essa questão de... Eu pensei muito sobre colocar as pessoas no devido lugar, né? Que a gente sempre usa esse termo quando é pra corrigir alguém que tá sendo inconveniente e tal. Mas aí, a Preta, ela meio que ressignificou esse ditado pra mim, porque ela me ajudou a me recolocar no meu devido lugar, que nem eu tinha me colocado ainda. Eu lembro que quando ela fez o aniversário de 50, a gente não tinha aquela amizade de ligar e falar uma com a outra do dia. Mas assim, ela estava frequente nos meus conteúdos, trocavam, né, umas coisinhas, uns elogios que ela sempre dava por story, e eu também, mas nunca tinha uma coisa tão profunda. E aí, chegou o convite, ela mandou... Sara, me manda o seu WhatsApp que eu quero te mandar o convite do meu aniversário. E o que eu sempre soube é que ela, mesmo sendo essa pessoa muito aberta, ela sempre foi muito seletiva com as amizades próximas e, Sim, isso e, é as comemorações dela, né? Aí eu fiquei pensando, gente, hackearam a conta dessa mulher? Até fiquei com medo de passar meu número, né? Aí eu passei, ela mandou. E assim, bateu uma preocupação, porque eu fui ver o outro aniversário anterior que ela teve, que foi ela conseguiu fechar a agenda dos maiores artistas de São Paulo e do mundo, no caso do Brasil, né, na verdade, e pôr tudo num horário só. Eu falei, gente, será que vai ser a mesma coisa? E por que ela tá me chamando? Porque eu achei que ia ser um evento grande demais. E eu tô nesse limbo, assim, eu não me acostumei, que hoje eu também sou considerada pessoa relevante, que eu tô vivendo no mundo artístico. Tem coisas que eu fico um pouco de choque. A gente fica meio assustada, E aí, quando ela me chamou, eu comecei a pensar, caramba, eu vou ter que comprar roupa, vou ter que contratar figurinista, porque eu fiquei pensando, eu nem caibo lá do jeito que eu sou. Sei que eu arrumei, menina, confusão pra arrumar essas roupas, que no final das contas começou a me incomodar, porque tudo que eu tava conseguindo pra poder ir no aniversário dela e marcar presença, já que eu fui convidada, não tava de acordo com o meu conforto. Aí eu falei, já que ela me chamou e ela sabe quem eu sou, eu vou ter que, né, chamei e falei, Preta, tem dress code pra ir nessa festa? Eu posso ir como? Porque eu tava muito desesperada. Ela falou, Sara, não tem dress code, você vai do jeito que você quiser e você vai como artista que você é. Você pode ir de jeans, de brilho, pelada, desde que você vá. Então, assim, a importância que ela me deu dentro do que eu sou,
e de me colocar lá junto com menina Angélica sentada no meio das trepadeiras dos três espinhar a perna. Que eu fui chegando, aí eu era Péricles de um lado, Pablo Vittar, Maia Massafera, era só assim. A galera da alta da questão midiática. E eu, com o meu conjunto de linho, que eu arrumei um conjunto de linho lá e me coloquei e fui confortável, sabe? Então, assim, a importância que ela deu pra eu poder pensar, eu também caibo em lugares. E quando eu fui conversando com as pessoas, ela tinha esse hábito de fazer você se sentir importante sem precisar ter que se importar com o que o outro acha que é importante, sabe? Então, pra mim, o maior legado dela é uma coisa que eu vou perpetuar sempre também. Eu comecei a fazer isso com as pessoas, sabe? Incentivar as pessoas a crescerem dentro do conforto delas, sem preocupar em ficar agradando todo mundo, que acho que é a melhor forma de crescer sendo orgânico e verdadeiro, né? Então, acho que era nisso que ela conquistou muitas pessoas, que ela não fazia você se moldar pra estar próximo dela, igual muita gente do meio artístico faz. Ela aceitava todo mundo. Olha, eu nunca vou esquecer, a gente é quase contemporânea, então às vezes eu saía do teatro e ia pros bares ali do Baixo Gávea e tal, e ela tava lá, ou na Guanabara, na pizzaria Guanabara, no Leblon. E a mesa mais animada era sempre a dela. Aquela gargalhada, livre, e ela ainda não era cantora nessa época. Ela trabalhava como publicitária, ela produzia clipes. Ela tentou fugir do destino da carreira de cantora por ser filha do Gilberto Gil, né? Aí ela vem no seu álbum de estreia e tira uma foto nua para pôr na capa do disco. O Gil, ela mostra para o Gil, que era ministro na época, ministro da Cultura. Ela olha, pai, olha aqui, um pouco de medo, assim. E ele fala, Preta, desnecessário. Porque falou assim, não, eu quero que as pessoas prestem atenção na voz linda que você tem. Se você coloca essa foto, só vão falar do teu corpo, da tua cor, da exposição. E no fim, ele tinha razão. Mas ela de lá pra cá se transformou numa mulher tão madura, tão importante. Todas as entrevistas... E bancou, né? Ela bancou pro pai, que não é qualquer pai, é o Gilberto Gil, né? Amigo de Açucena. Amigo de Açucena, eu queria que fosse. Mas... E outra coisa muito bonita também que eu queria falar é que em uma das internações da Preta, o Gilberto Gil teve uma das conversas mais difíceis que um pai pode ter com um filho. Ele disse assim para Preta, se estiver sendo muito pesado para você, filha, e se for a sua hora, aceite, se deixe ir. É muito ruim viver com esse incômodo dessa forma que você está lutando. Esse momento foi um divisor de águas e fez com que ela talvez tivesse menos medo do fim da vida. Vocês acham que o Gil foi generoso, como esse grande ancião que ele é, né? E também porque ele perdeu um filho, que é irmão da Preta, de pai e mãe, que era o Pedro, músico, que voltando de um show, estava muito perto de casa e ele adormeceu e sofreu um acidente de carro, foi uma tragédia. Preta tinha uns 15 anos na época, e isso marcou para sempre a vida dela. Claro, né? Você perder uma pessoa... Eu não consigo nem imaginar em perder meu irmão e minha irmã, que são pessoas que Porque os irmãos, assim, são as únicas testemunhas que estavam naquele lugar, com aquelas pessoas junto com você. Uhum. A relação que você tem com o irmão, quando é uma boa relação... É única. Só aquelas pessoas, né, vão entender o que você passou na tua infância. E né? Mas essa frase do Gilberto Gil sobre para ela, né? É uma frase que eu acho que é importante. Que bom que ela veio à luz para a gente poder analisar isso, porque numa sociedade como a nossa, em que as pessoas vivem como se elas não tivessem finitude, em que elas vivem como se elas não fossem morrer, a falta do pensamento e da reflexão sobre a finitude prejudica a nossa vida. Porque a gente vive uma vida como se ela fosse sem projeto, como se ela fosse, assim, eterna. E a gente não é eterno. Então, acho muito bom a gente meditar sobre a morte. O Michel de Montaigne, velho filósofo lá do começo da modernidade, disse que filosofar é aprender a morrer. E a gente precisa fazer esse aprendizado. E nessa discussão, eu acho que a gente melhora a nossa forma de viver. E, claro, rompe com os tabus da morte, que tem tudo a ver com uma sociedade que desvaloriza as pessoas, que desvaloriza a vida, que mata a rodo,
que mata mulheres, que mata pessoas trans, que mata pessoas, jovens negros nas periferias, que mata os pobres, que mata gente de fome em Gaza, que mata gente de guerra, que mata. É uma sociedade que mata, é a sociedade dos homens, é a sociedade patriarcal que mata. Faz guerra contra todas as populações, enquanto a gente, que é mulher, faz uma luta pela vida. E que transforma a própria morte num tema tabu. A gente tem que falar mais sobre a morte. Até para poder preparar, né? Até para poder preparar a vida. Preparar a vida, viver a vida. Porque quando a gente tem a noção de que a gente vai morrer, você vive a vida de outra maneira, né? O meu pai, só para concluir, o meu pai, quando estava terminal de câncer, ele escreveu esse livro às pressas. E eu, às pressas, junto com meu irmão, a gente editou esse livro de uma gráfica super pequena que o Rafael Donatello, dono do ICL, junto com o Eduardo, me ajudou. E eu fiz o lançamento do livro para a família no dia 17/10. O meu pai morreu no dia 17/12. E ele abre o livro, eu vou ler só o primeiro parágrafo. Ele estava se preparando para morrer quando ele escreveu esse livro. E ele escreveu o seguinte: sinto que estou partindo para o mundo dos mortos. Não sentirei saudades do mundo dos vivos, pois, estando no mundo dos mortos, com certeza estarei mais vivo. Ele começa assim, e segue, e descreve a própria morte. Então e aí no dia do velório dele, eu distribuí para as pessoas o livro e li na hora final, que é aquela pior hora, na hora de fechar o caixão, que é aquela última imagem que você tem da pessoa. Então, assim, ele se preparou, ele sabia da finitude. Eu acredito que a Preta também sabia de que ela estava se aproximando da finitude e estava rodeada de amigos, né, Sucena? Isso foi muito bonito. Muito bonito. E ela morreu no dia do amigo, né? Eu vi uma reflexão acho que René Oliveira, um crítico de moda, inclusive, e ele colocou: que simbólico, não foi por acaso que a Preta Gil morre no dia do amigo. Ela que tinha como legado essa relação com grandes amizades. De fato, os amigos dela foram para Nova York, acompanhar seu tratamento. Os amigos dela, o Gominho deixou seu emprego para viver esses últimos meses com a amiga. E ter esse privilégio, né, também de poder se tratar onde quiser e melhorar os últimos momentos. Melhorar os últimos momentos. E, enfim, o Gilberto Gil tem um texto que é lindo. Ju estava lendo, lembrei, a primeira vez que eu ouvi foi ao vivo, uma música dele chamada Não Tenho Medo da Morte, onde ele coloca: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor, ou vontade de mijar. A morte já é depois. Já não haverá ninguém como eu aqui, agora, pensando sobre o além. Ai, a música continua. Que coisa forte, linda. Né? E sobre acho... Não, fala, desculpa. por favor. Essa questão sobre a morte, eu penso de uma forma muito particular, né? Eu acho que cada pessoa vai ter... A gente tem uma ideia do dia de nascer, porque tem os exames que a gente faz para poder ter noção, mas o dia de morrer, ninguém tem a mínima de como isso vai ser. Mas algumas pessoas, elas têm o privilégio divino de ter um aviso prévio, sabe? Igual pessoas que estão em condições terminais, elas têm um aviso prévio que está chegando o fim e como elas querem desenhar a sua partida, né? Então, seu pai, Preta e outras pessoas que tiveram esse tempo de avisar: olha, eu já estou quase acabando aqui para eu começar uma nova vida após a minha morte, elas conseguem explorar das pessoas o melhor e o pior. E quem escolhe se melhorar com a morte da pessoa da outra, que não é uma questão negativa nem de prejuízo, sabe? É só você entender o que aquela pessoa deixou de legado para você até aqui e o que você vai conseguir perpetuar a verdade dela, né, dentro da sua vivência. Então eu achei que, tipo assim, é um privilégio muito grande das pessoas que conseguem, em meio século, pregar algo tão valoroso e tão grandioso, igual Preta fez, que tem pessoas que nem se vê-se 3 vezes um século inteiro ia conseguir fazer, né? Verdade, então foi um privilégio, assim, absurdo dela conseguir reunir todo mundo ao redor dela e todo mundo já... Homenagens lindas, né? Em vida ela conseguiu receber tudo isso, né?
Isso foi muito bonito. E eu acho que a gente também poderia fazer uma homenagem para ela, e ninguém melhor para fazer isso do que a nossa querida Açucena. Açucena, vamos cantar pra Preta? Eu ia cantar Drão, mas eu tenho uma dela com a Gal. Deixa eu pegar a letra, melhor. E eu quero também aproveitar, enquanto você procura, para indicar um livro de uma médica que faz cuidados paliativos, que chama Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é maravilhosa. Que quando eu estava naquele momento terrível do luto, eu digitei no Google morte, livro morte, e apareceu esse livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela explica, não tem o trabalho de parto? E a gente sabe o passo a passo do trabalho de parto. O trabalho da morte. Ela ensina o trabalho de morte. E aí descobri que nós lá em casa fizemos tudo certinho e que meu pai foi do jeito que é e do jeito que deveria ser mesmo. E agora com vocês, a Açucena e a nossa homenagem à amada, para sempre amada Preta Gil. Sou eu que nasce devendo, que corre, que é gueto, que é gay, que é pobre, homem e mulher. Vá se benzer, não banque o santo, eu não pareço com você. Não acredito no que vejo na TV. Meu sangue é forte, de origem nobre, negro, branco, índio eu sou eu. Diz aí quem é você. Eu sou eu, diz aí quem é você. Sou eu, diz aí quem é você. Ela era Preta Gil. Viva e assim Preta! A gente termina com aplausos a Preta Gil, vida eterna nas nossas mentes, nos nossos corações. E você, fique com a gente, a semana que vem tem mais. Um beijo, tá? Se você quiser saber mais coisas, por favor, não deixe de entrar no nosso grupo de WhatsApp, que lá a gente manda todas essas indicações que a gente dá aqui durante o programa, a gente vai mandar para você. E a gente quer você a semana que vem com a gente, novamente aqui no ICL. Um beijo. Beijo, beijo. Berros, berros. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.